Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Da Fé ao Feito. E hoje eu estou aqui com o Diego Ribeiro, especialista em marketing digital e criador também do e-book As Atualizações do Algoritmo do Instagram 2025 e 2026. E esse ser misterioso, né, que muda o tempo todo e deixa todo mundo tentando entender um pouco como funciona, o que já não está funcionando mais. E o Diego ele vai nos ajudar a entender, a decifrar um pouco desse mistério, né? E aí eu queria entender um pouco mais, Diego. Primeiramente, seja muito bem-vindo. E se puder contextualizar um pouco para a gente aqui, contar o que te motivou a compilar todo esse conteúdo para que as pessoas possam entender um pouco mais o que funciona por trás da máquina e o que, de fato, tem potencial para o criador de conteúdo desenvolver cada vez mais no universo da internet. Primeiro, obrigado, pela introdução. Esse é o primeiro episódio, na verdade, do Da Fé ao Feito. É um projeto que eu tenho muito carinho e fico muito feliz de estar inaugurando ele com você. Maravilha. Eu acho que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? O que vai acontecer em 2026? Quais são essas principais mudanças que vão acontecer no algoritmo? E tem algumas coisas, vou responder essa pergunta com 2 graus de profundidade, tá? De fato, para o produtor de conteúdo e para o empresário que trabalha no varejo, que trabalha com e-commerce principalmente. O que me chamou mais a atenção ao ler os artigos e as mudanças do algoritmo, é que o Instagram vai ter um Instagram Shopping. Ou seja, as pessoas vão ter a possibilidade de comprar dentro do Instagram com realidade virtual aumentada. Assim como já funciona no TikTok, por exemplo, né? Chegou recentemente no Brasil, né? Exatamente. Sim. Só que como que vai ser essa realidade virtual aumentada? Imagine que você quer comprar um calção de praia. Você vai entrar no Instagram, você vai escolher o calção, você vai fazer o que você faz quando você faz lá confirmação de 2 fatores no Nubank, vai mandar uma foto para o Instagram, ele vai montar um avatar para você e te colocar com o calção na praia. Então, eu quero experimentar esse calção na piscina. Aí você monta o avatar e ele vai te mostrar. Exatamente. Então isso é uma coisa assim fantástica, é uma experiência virtual aumentada, principalmente quando falando da Chili Beans, né? É difícil você, vou comprar um óculos, como que eu vou comprar um óculos e experimentar hoje de forma digital, de forma online? Então o Instagram ele vai dar essa possibilidade das pessoas comprarem online com realidade virtual aumentada. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, com certeza vai gerar um impacto positivo no varejo, né? As empresas que trabalham com e-commerce. Uma segunda coisa que me chamou muito a atenção é a questão de chats. Hoje o Meta Ads ele tem algumas parcerias, alguns contratos com inteligências artificiais. Salvo engano, o ChatGPT tem uma API de integração com o Meta Ads. A Perplexity, que é uma plataforma, uma inteligência artificial muito top, eu estou testando, estou usando ela ultimamente. Só que o Meta já divulgou e tem alguns sites de boas referências que estão sinalizando que eles terão um próprio chat, o chatbot, né? Então, dentro do Meta. Eu vejo que a gente está seguindo por um caminho aonde a parte de direct, message ali vai virar como se fosse um CRM já. Tá? Então eu vejo um grande risco, né, evidentemente, de existir certos conflitos de interesse em relação a essas outras plataformas de inteligência artificial. Isso vai existir em 2026, né, essa parte do chatbot com inteligência artificial. Então, cara, fantástico, né? Entendi. Você diz no contexto de uma integração da própria IA dentro do próprio contexto das redes sociais, por exemplo, e voltado unicamente ali para o Instagram. Exatamente. Por exemplo, Davi, cara, hoje muitos produtores e empresas usam uma ferramenta chamada ManyChat. Sim. O que é o ManyChat? É um site, uma plataforma, onde você faz uma integração, né, dessa plataforma com a conta sua lá no Instagram, tá certo? Então a gente vê muitas ações de marketing, por exemplo, você gostou desse conteúdo? Comenta e-book que eu vou enviar no seu direct. Aí você vai lá, comenta e-book e recebe esse e-book no direct, né? Como se fosse uma pessoa realmente enviando esse material.
O ManyChat, ele trabalha dessa forma, ele é um chatbot, ele, né, você usa várias estratégias de marketing para responder, né, consumidores. Uma jornada, né? A jornada do cliente ali. E eu vejo que a Meta vai desenvolver esse chat já. Então, eu não sei até que ponto essas parcerias e integrações externas, vamos dizer assim, vai perpetuar por uma questão de conflitos de interesse, uma vez que eles já vão ter a sua própria inteligência artificial, né? Cara, isso é uma revolução importante que vai acontecer. Um outro ponto assim que vai impactar muito na questão de anúncios pagos, tráfego pago. Sim. Por exemplo, hoje, quando você fala de gestão de tráfego pago, o profissional ele precisa criar do zero toda a campanha, desde o início, ponto de funil, meio de funil, fundo de funil. Toda a estratégia, desde a parte de criação de anúncio, copy, texto, etc. A partir de 2026, com o aumento da inteligência artificial da Meta, com poucas informações, onde você vai colocar um texto, uma orientação, a própria Meta vai criar esses anúncios. Desde a parte de texto, vídeos, copies. Então, o gestor de tráfego de 2026, ele vai ter que ter um olhar um pouco mais analítico do que operacional. Então, isso é fantástico, né? Você tira um pouco do braço, né, e coloca um pouco mais da interpretação, né, daquilo que está acontecendo para que você possa fazer com que a máquina possa produzir, né, melhor do que produzia anteriormente, né, digamos assim, principalmente em termos de peças, enfim, tudo mais. Né? Exatamente. Hoje já existe, né, o próprio Google, para quem não sabe, eu sou parceiro oficial do Google, faço gestão de contas, o ano passado foram eu estou aproximando quase 1 milhão de gestão de anúncios, né, do Google, e eu sou parceiro oficial deles. E às vezes eles enviam para mim algumas campanhas, algumas coisas para eu testar. Tipo, Diego, surgiu tal inteligência artificial dentro do Google, testa para mim essa campanha aqui e tal. Valida. Valida essa campanha. Então eu fujo, cara. Confesso para você que quando eu vejo lá, tipo, isso daqui é beta, né, tá em teste, eu não testo. Né? Não, porque hoje a gente está numa linha de frente que a gente não pode errar. Né? Não tem como eu pegar um recurso de um cliente para fazer um teste, né, do Google. Eu prefiro esperar a galera usar para depois eu realmente não prefiro a validação para depois eu passar a utilizar. Não tem margem para erro, né? Exatamente. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente olha assim, para a inteligência artificial que vai criar esses anúncios, essas imagens e tudo mais de forma automática, eu vejo que há uma necessidade importantíssima do olhar ainda do gestor de tráfego no sentido de... Eu já tive experiência, cara, de pegar campanhas, né? Me chamaram para fazer um compliance de algumas campanhas. Eu tenho um cliente que ele trabalha com várias agências, e uma dessas agências eu fui para fazer um compliance das campanhas que elas subiram, certo? E quando eu olhei as campanhas, eu vi que uma delas foi criada 100% com inteligência artificial. 100%. E eu comecei a procurar entender os resultados dessa campanha. Foi aí que a campanha ela era direcionada, por exemplo, à dermatologia, sim, certo? Só que ele usou o link do site na íntegra do cliente, e o site na íntegra, ele contém várias outros produtos. Além da dermatologia, tinham outras disciplinas, né? Áreas de atuação, enfim, especialidades. O que a inteligência artificial faz? Ela pega todas as informações desse domínio e vai criando vários anúncios para ver qual que performa melhor. Então, uma vez que eu fiz uma campanha específica para um produto, usei de forma errada, né? Indiquei um sinal de forma errada, a probabilidade de fracasso dessa campanha é gigante. Porque aí você vai ver qual que é a performance da campanha de dermatologia. Eu fui olhar, tinha várias outras coisas que não tinham nada a ver com dermatologia. Sim. Entendeu? Então, cara, porque faltou um olhar a mais ali, né? Na construção, talvez na configuração, na supervisão, na gestão, né, dessa inteligência artificial. Então eu vejo que é um facilitador, vai ser muito bom principalmente para pequenos e médios empresários, mas há a necessidade de um entendimento em relação a essas inteligências artificiais. Com certeza. Todo ano a gente escuta, né? O algoritmo ele mudou, mas às vezes
parece que é só uma forma diferente, né? Da gente dizer que o engajamento caiu. E aí, lendo no teu e-book, cara, deu para perceber que as mudanças, dessa vez, elas são um pouco mais estruturais, né? Digamos assim. Tem muito mais a ver com a inteligência artificial, que você comentou agora há pouco, enfim, comportamento do público e a forma como o Instagram ela interpreta, né, o que é o conteúdo relevante, por exemplo. E aí, diante desse cenário aí, eu queria entender o que realmente mudou nesse novo ciclo do algoritmo do Instagram, né? O que as pessoas precisam entender sobre essa nova lógica de recomendação, né, e alcance. Você consegue dar um panorama sobre isso aí? Sim, com certeza. A gente dividiu essa introdução, né, entre o que é interessante para o empresário, para o varejo, e agora a gente pode falar do que vai mudar assim, para o produtor, né, falando assim de sinais sociais. Então, hoje nós entendemos, tipo, isso, se perguntar para qualquer um que você encontrar, ele vai saber, tipo, o Instagram entrega lá mais Reels, vídeos. Legal, todo mundo já sabe disso. Mas qual que é a estrutura desse vídeo? Né? De que forma que esse vídeo pode performar e quais são os sinais importantes de engajamento? Né? Então, eu vou fazer uma campanha. É mais interessante eu fazer uma CTA, onde as pessoas elas vão curtir o meu anúncio, o meu conteúdo, vão compartilhar, vão salvar. Qual tem mais peso para o algoritmo, né, de 2026? Então, eu já vi e trago esses artigos, inclusive, tá no e-book, e convido vocês a baixarem esse e-book. Tem muita coisa bacana lá que eu selecionei. O que mais pesa, o que mais vai pesar em termos de sinais sociais vai ser o salvamento, tá, do conteúdo e também o compartilhamento. Mas não é um compartilhamento genérico, é aquele que você encaminha o aviãozinho lá, sabe? Sim, encaminha essa. Clica lá. Exatamente. Então, por isso que muitos produtores colocam na CTA lá. Se isso é importante para você, envie para o seu melhor amigo. Uhum. Né? E aí essa pessoa vai lá e encaminha. Então, esses são os sinais que terão mais peso para o algoritmo em 2026. A parte de salvamento, encaminhamento, tá? Sim. Mas assim, eu tenho uma outra interpretação com relação a sinais sociais. Uhum. Por exemplo, a retenção e a visualização do vídeo, para mim, tem muito mais peso, né? Para mim é o primeiro sinal social que o algoritmo lê. Então, hoje nós estamos numa era de 3 segundos. As pessoas... Cara, você sabe quantas plataformas digitais as pessoas acessam por dia? Na média no Brasil? Não faço ideia. 8. É muita coisa, cara. Exatamente. Quando eu falo plataformas digitais, inclui ali, em primeiro lugar, WhatsApp. A pessoa acorda, ela já abre o WhatsApp, entendeu? Sim. O WhatsApp. Nós temos o WhatsApp, depois nós temos o Instagram. YouTube, por incrível que pareça, entendeu? Uhum. O YouTube, inclusive, está em segundo lugar no Brasil em termos de cadastro, né? Usuários. Uhum. Depois nós temos Instagram, depois nós temos Facebook, TikTok. Né? Então, são todos esses aplicativos, essas plataformas digitais acessadas diariamente. Então, cara, para você... É um bombardeio, né? É um bombardeio. Então, para você conseguir chamar a atenção das pessoas, né, para você ter voz nas mídias sociais, está realmente cada vez mais difícil. A prova disso é que você pode perceber, nessa questão dos 3 segundos, né, quando começa o vídeo para chamar atenção, não sei o quê, as pessoas estão utilizando de ganchos, né? Às vezes, o cara falta colocar uma melancia na cabeça. Artifícios, entendeu? né? Artifícios para chamar a atenção. E né? prender o usuário. Gatilhos mentais, enfim. Né? Aqueles formatos de vídeos que dividem a tela, né? Uhum. Tem algo que a gente chama de B-roll, né? Ou figurar algum item, né, no início do vídeo. Exatamente. Então, que nem tem correlação com o conteúdo, por exemplo. Exatamente. Você já viu, né? O cara tá falando uma coisa, em cima tá aparecendo uma coisa totalmente aleatória, né? Do que ele tá falando. Então, as pessoas estão desesperadas, né? Principalmente produtores de conteúdo, para realmente tentar entregar para o algoritmo, né, essa questão da retenção. Claro, claro. Você falou algo que eu achei muito interessante.
a viralização não é sorte, é o resultado de um conjunto de ações, né, que o algoritmo ele vai valorizar, né? O que seriam essas ações aí? Como que o criador de conteúdo ele pode estimular esse tipo de engajamento, digamos assim, genuíno? Então, nós estávamos até dentro dessa pauta já, né? Uhum. A questão dos gatilhos mentais. Sim. Então, quando você consegue... Além dos gatilhos, teria mais alguma outra abordagem? Cara... Porque eu vejo o gatilho como algo principal, né? Principal. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande nessa questão de usar os gatilhos e, de repente, você ter uma entrega frustrada. Uhum. Tipo, é a mesma coisa que você falar assim, ó, no final desse vídeo você vai receber uma super recompensa, algo... Né? Você cria toda uma narrativa, mas no final você não entrega nada. Aí, tipo, isso gera uma frustração muito grande. Tem muitos assim, né? Tem muitos. Mas o incentivo ao compartilhamento, a produção de conteúdo original, a produção de conteúdos que de fato vão fazer diferença, né? Conteúdos educacionais, tutoriais, esses são formatos de conteúdo que realmente entregam valor para a pessoa. Uhum. Né? Então, e isso, de certa forma, entrega ali a questão de moeda social. Né? A pessoa ela se conecta com aquilo que você está falando, com aquilo que você entregou no conteúdo e, de fato, vai compartilhar, vai encaminhar. Né? Então, usar as CTAs certas para aquilo que você, de fato, quer, né? No teu conteúdo. Então, por isso que eu trago a importância no e-book que eu desenvolvi, para entender quais são os sinais mais importantes para o algoritmo. Então, tipo, já falei, salvamentos, encaminhamentos. Então, eu já usaria aí uma CTA nesse sentido. Né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante de um criador de conteúdo. Ele disse que as redes sociais, né, não tão somente o Instagram, a gente fala muito do Instagram porque é onde boa parte dos criadores estão, né, atualmente. Que as redes sociais, elas não são necessariamente uma sala de aula. Ela é hora do recreio. A pessoa ela entra ali para poder dar uma relaxada. E de fato, né? A gente está sempre, muitas das vezes, num período de ociosidade, entra ali para dar uma relaxada. Porque o usuário, né? A pessoa que está do outro lado da tela ali, né? Ela não quer se sentir que você está ensinando algo para ela, muitas das vezes. Ela quer entender aquilo como uma interação natural, genuína mesmo, sabe? Se você se colocar muitas das vezes numa condição de que você está ensinando, a possibilidade disso não ter um compartilhamento, não ter um salvamento, alguma coisa, você tem que estar mesmo que na mesma linha do usuário ali. Você concorda com essa percepção ou você tem uma percepção diferente? Cara, eu tenho uma visão diferente, mas faz total sentido o que você falou na questão do... o Instagram ele é uma mídia de atenção. Sim. As pessoas não estão lá para comprar nada. E tudo está sendo construído em uma narrativa, maquiando, né, de certa forma, a venda através do entretenimento. Certo? Uhum. Então você pode ver, quando as empresas estão produzindo conteúdos, aquele conteúdo institucional já não vende mais. Então isso é natural. Se você entrar no Instagram e ver que o cara está querendo empurrar uma venda para você, você vai ignorar aquele conteúdo. Mas quando você vê um conteúdo que inicialmente está conectado com entretenimento, com fofoca, com notícias, filmes, né? Figuras públicas, notícias de interesse público. E por trás dessa narrativa, você vem com uma abordagem aonde você fala do teu produto, daquilo que você quer vender, as pessoas são mais abertas. Né? E principalmente quando esse conteúdo faz muito sentido. Uhum. Então, o primeiro passo para uma pessoa que quer produzir conteúdo é, de fato, ela fazer uma investigação muito profunda de para quem ela quer falar. Uhum. Então, por exemplo, se eu quero falar com pessoas com a idade de 14 até 28 anos, eu tenho que usar um formato de anúncio e em um tipo de mídia. Quem são essas pessoas e onde elas estão? No TikTok.
como essas pessoas consomem esse vídeo. Dancinha, trends e tudo trends, mais. Não sei o quê, tudo isso que a gente já sabe, né? Mas você perceba que quando a gente faz um vídeo, isso foi um teste que foi feito, faz um vídeo com cortes mais rápidos, uma fala mais acelerada, com elementos visuais, né, ali aparecendo no vídeo, há uma interação melhor, uma entrega melhor para essa galera. Eles engajam melhor com esse conteúdo. Agora, se você fizer um vídeo desse e publicar, por exemplo, no Facebook, tá? No Facebook a gente tem lá uma outra geração, né? É uma geração ali 60 a mais já, que eles gostam muito, né, de Facebook e YouTube para ver notícias, receitas, Sim. né? Se alimentam daquilo, né? Diariamente. Conteúdo de artesanato. Então, para essa galera, esse vídeo ele não vai performar, porque ele foi criado de uma maneira para uma outra geração, para um outro tipo de... Então, o principal ponto é você realmente entender para quem você quer falar, tá? A definição de público, isso que vai dizer a tua produção, o teu conteúdo vai ter sucesso. Entender, de fato, essa questão das gerações, muito importante, o que elas fazem, aonde elas estão, entendeu? E principalmente entender o seu próprio arquétipo. Então, o que eu vejo muito hoje nas redes sociais é uma forçação de barra. Tipo, eu entendo, é a mesma coisa que você falar assim, ó, todo mundo conhece o Sobral, né? Pedro Sobral. O cara, o arquétipo dele, eu vejo ele como um cara comum e um bobo da corte. Então, hoje nós temos 12 arquétipos que podem ser utilizados para quem está no digital, né? Personalidades, enfim. Isso é até uma pauta para um outro podcast. Que rende isso aí, né? Exatamente, coisa que rende conteúdo. Mas, por exemplo, se o Sobral quiser ser um Wendel Carvalho, tipo, não vai combinar, entendeu? O Wendel, ele é um cara mais... Você pode analisar o formato dos conteúdos dele, a forma que ele se apresenta, enfim. Ele tem um arquétipo mais governante ali e mais sábio. Então, tipo, ele é mais sério, entendeu? Então, as pessoas que querem entrar para o digital, eu acho que elas não podem entrar nessa forçação de barra. Elas devem entender, de fato, quem elas são, qual é o arquétipo que mais se enquadra no perfil dela. Né? E eu acho que isso tem muito a ver também com o público-alvo, né, que a pessoa quer atingir, né? Porque muitas das vezes você quer atingir um público mais leigo, digamos assim, e aí também tem a questão do interesse naquilo que você quer vender, né? Se é um produto mais barato, se é um produto mais caro, né? Então acho que talvez esteja relacionado a isso. Sim, tudo, né? A gente tem que fazer sempre essa análise profunda da tua persona, né? Ou do seu público-alvo envolve, né? Questões econômicas, né? Questões de demografia. Interesses. Interesses, tudo mais. Agora, assim, eu acho que é muito mais difícil, Davi, você ir para o digital e forçar uma barra de ser uma pessoa que você não é, do que, tipo, você achar, de fato, um arquétipo que mais se enquadra naquilo que você é. Então, por exemplo, cara, eu não sou milionário, entendeu? Eu não sou ainda. Ainda, pô, tá certo. Ainda, né? Eu não sou milionário. Então, o que eu vejo é as pessoas forçando a barra no sentido de tentar parecer, às vezes se endividar em cartões de crédito, alugar carros, mansões, gastar dinheiro às vezes que não tem, para tentar vender um arquétipo que ele não é, entendeu? Não é. Então, uma das coisas, inclusive, que está nos artigos, nos materiais da Meta, é que no próximo ano a autenticidade vai falar maior. Vai prevalecer. Eu falei muito da inteligência artificial, certo? Sim. Que vai ter produção automática de criativos e tudo mais. Só que dentro dessa produção, a Meta ela vai identificar qual criativo foi feito com inteligência artificial e qual criativo não foi feito com inteligência artificial. Até por uma questão de validação do conteúdo, né? De credenciamento do conteúdo, veracidade das informações. Então, o que eu vejo? As pessoas que são autênticas, as marcas que são autênticas, elas vão prevalecer. Quando eu falo autenticidade, é mostrar, de fato, a vida como ela é. Então, nada de fazer um vídeo super mirabolante em 3D, colorido e os caralho todo. Entendeu? É a vida como ela é. Tipo, ó, esse sou eu, acordei, café da manhã e tal. Então, as pessoas estão até certo cansadas, né? Quando você vê um conteúdo cheio de gatilho mental, você vê que a pessoa não é aquilo que ela tá falando na internet, né?
é mais difícil de se conectar, certo? Então eu vejo que as pessoas, elas veem essa questão da autenticidade dessa forma. E aí gera uma famosa identificação, né? A pessoa que está do outro lado, ela se identifica, né? Poxa, gente como a gente, enfim. Então, eu acho que isso tem muito potencial, né? Isso aconteceu lá atrás também, nas produções, principalmente de programas humorísticos, né? Que fazia muitas produções por identificação, né? Com a classe média, ou até mesmo com a classe mais baixa da pirâmide, né? Da pirâmide, digamos assim. Mas enfim, esse é um papo para um outro podcast também. Voltando para o nosso tema aqui, uma das partes mais interessantes, né, e práticas que você traz dentro do seu conteúdo é sobre a frequência e formatos, né? O que seria ideal, enfim. Acho que a gente já entrou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse. Eu vi que você cruzou ali dados, né? Você pegou ali algumas fontes, né? Se não me engano, acho que umas 6 fontes, né? Você pegou ali, acho que HotSuite, HubSpot, RD Station, tem mais ali, né? A Dynamis, se não me engano, enfim. Later. E você chegou num consenso que postar de 3 a 5 vezes por semana, né? Dando prioridade ali para um formato de Reels, né? E carrosséis, né? Isso é legal, cara. Isso é ótimo porque tira um pouco desse mito, né? Desse paradigma, digamos assim, de que é preciso postar o tempo todo para que você possa crescer. Eu já vi gurus aí falando que você tem que postar, 3 vídeos por dia, entendeu? De manhã, à tarde e à noite. Todos os santos dias, assim, tipo... Cara, para quem tá começando agora, muitas das vezes é algo praticamente inviável, até porque a pessoa trabalha, né? Estuda, sei lá, né? Tem compromisso com a casa, alguma coisa, a pessoa tem algum tipo de compromisso. Se você ficar 100% focado em postar 3 vezes ao dia, acho que é difícil você sair do zero, por exemplo, né? Então, explica um pouco pra gente aí, cara, por que essa frequência, ela seria um ponto de equilíbrio? Show de bola. Cara, é importante falar disso, né? E essa pesquisa que foi feita, foi analisado assim, mais de 20 milhões de posts, né? Da HotSuite, da HubSpot, a RD Station, tá? Então, eu sempre falo para as pessoas, a gente não tem uma receitinha, né? Mas a gente tem dados, a gente tem estudos que mostram, né? A questão aí da frequência e dos melhores horários de postagem. Então, esse é um bom ponto, o horário, né? O horário, então, por exemplo, se eu, hoje dentro da RD Station, eu uso muito, eu faço uma campanha de e-mail marketing, ali a própria plataforma, ela já vai me dizer quais são os horários que os e-mails poderão ser mais abertos e mais engajados, tá? Então, dentro do RD Station, ela já tem essas informações. Essa pesquisa da HotSuite e da HubSpot, ela avaliou mais de 20 milhões de posts, né, analisando comportamentos e tudo mais. Então, recorte grande. É um recorte grande, a nível Brasil. Tá? A nível Brasil. Então, se alguém perguntar, Diego, eu não sei mexer direito no Instagram, qual é o melhor horário que eu posso postar? Eu diria ali, né, dentro da pesquisa, as terças e quintas, 11 horas da manhã. É o horário com maior engajamento. Tá? Mas o que deve ser avaliado? Assim como dentro do RD Station, ali ele já tem esses sinais de dizer qual que é o melhor horário, aonde os meus clientes eles estão mais ativos e propensos a abrir o e-mail, o Meta Ads também tem isso. E fica lá no Instagram Insights. O Instagram Insights, dentro da tua conta, vai analisar o perfil, né, dos teus seguidores e vai te dizer quais são os melhores horários com maior engajamento para você. Ainda falando de meta, quando você vai fazer uma programação de post, por exemplo, o próprio Meta ele já vai te dizer, né, ali no Meta Business Suite, qual é o melhor horário, o horário que os seus clientes estão mais ativos, os seus seguidores estão mais ativos. Mas nem todas as pessoas sabem mexer nessas ferramentas, né? Entrar no Business Suite, o que é isso, né? Onde que eu acesso isso, né? Instagram Insights, aonde que é? Né? E para essas pessoas, eu pensei, né, na produção desse e-book, nesse cruzamento de dados, que é um consenso, né, de marketing
com as melhores empresas, onde levantou esse número relevante de informações nas pesquisas que mostrou que os melhores horários aí, apontou, né, terças e quintas às 11 horas. Tem outros horários ali, por escala, inclusive. Então, por isso que eu recomendo, baixe o e-book para ver todas as informações lá. Então, é muito importante, né, a gente analisar esses dados, mas o principal é analisar dentro da sua própria conta. Legal. Agora, falando de formato, você vê o Reels ainda como o principal formato assim, para alcance organicamente ou sei lá, pode ser que outro tipo de formato esteja vindo aí, não consigo imaginar agora o que seria, mas você acha que tem alguma coisa que possa superar hoje esse formato do Reels para crescer organicamente? Cara, eu vejo que não, mas aí vem o pulo do gato, né? Algumas pesquisas, né, rankings também estão mostrando muito, inclusive dentro dessas plataformas, HotSuite, HubSpot, enfim, artigos do Meta, inclusive, carrossel, cara. Carrossel tem funcionado muito. E por que tem funcionado muito nesse aspecto? Porque o algoritmo, ele mostra, às vezes, a imagem, né? Tipo, você tem um carrossel com uns 4, 5 partes, né? Então, você publica esse carrossel, ele vai mostrar, né, separadamente essas partes. Então, isso faz... Esse tempo de tela. Exatamente. Isso faz com que o tempo de tela aumente, o alcance aumente também, porque você está ali mostrando, é como se você de fato mostrasse ali 5 artes diferentes, né? Publicadas de forma randômica. Então, o carrossel é um outro formato de mídia que pode ajudar muito nessa questão do alcance orgânico. Então, mas aí você fala, quando a pessoa já está, assim, um nano, por exemplo, ou ela já está num certo patamar, assim, de audiência, se isso funcionaria para poder manter o engajamento, enfim, ou até alcançar ainda mais? Em termos de alcance, assim, sem dúvida nenhuma, cara, vídeo para você conseguir audiência, né, no caso, né? Você consegue audiência, depois você tem outros formatos, que daí vem o carrossel, que ajuda bastante nessa questão, sim. E tem os stories também, né? Só que, assim, tem muita gente que fala assim, porra, Diego, fiz um store, não tô conseguindo seguidor, não tô conseguindo audiência. Porque o store não foi criado para isso. O store foi criado para interação com quem já te segue. Né? A não ser que você faça ali um impulsionamento desse store. Né? Tipo, eu quero que a cidade inteira veja esse store. Aí, tipo, é o anúncio pago, né? Mas o store, ele é para interação, engajamento com quem já te segue. Não é uma estratégia, um formato para você conseguir audiência, conseguir mais clientes. Então, mas em termos assim de performance, o que funciona mais, sem dúvida, é Reels. Eu não vejo outro, tá? E em segundo lugar, o carrossel. Mas eu usaria atrelado a outras estratégias daí, né, de marketing, né, de publicidade. Legal demais. Ainda sobre essa questão, né, das faixas de horário e tudo mais, você acha que com o avanço da inteligência artificial aí, esse conceito de importância de horário, ele tende a se acabar, ou você acha que é algo que deve se perpetuar aí? Com certeza, né? Perpetua. As pessoas mudam o tempo inteiro, né? Sim. O comportamento das pessoas muda o tempo inteiro. Então, é aquilo que eu disse no início até do nosso podcast. Aí ela vai ajudar, ela traz menos sobrecarga operacional, né, para os executivos, para os profissionais de marketing, mas a gente precisa olhar com cautela aí nessa questão. Né? E quando a gente fala de tipo, os horários, né, pode mudar por uma relação da inteligência artificial, eu não vejo. A gente tem que olhar o comportamento realmente do teu seguidor ali, né? De como que está a sua conta. E como muda o tempo inteiro, esse olhar ele tem que ser diário, ele tem que ser constante, né? Para que você consiga tomar as melhores decisões. Né? Claro, com certeza. Existe algum erro comum que as pessoas, criadores de conteúdo, até mesmo marcas, né, elas cometem na hora de fazer o planejamento dos posts? Eu acho que é meio que natural, né? Porque não tem como você acertar todas, né? Uma hora ou outra você acaba, né, cometendo, sei lá, um deslize, mas tem alguma coisa assim que você que vive isso há muitos anos já, que você pode destacar e você acha que vale a pena destacar? Cara, falando assim, é que eu atendo muitas empresas, né? Sim. Não tenho muitas relações com produtores. Claro. Analisando assim, em termos de empresas, o que é muito comum é errar na institucionalização do conteúdo.
entendeu? Uhum. Querem estático, com a marca da empresa, com as cores da empresa, com as curvas da marca e tal. E a gente vê... Então, esses dias, cara, só pra você ter ideia, eu tirei... sabe aqueles destaques ali do Instagram? Uhum. A gente tava fazendo lançamento e tal. E eu tirei, a gente tinha uns bannerzinhos coloridinhos ali, né? Pra destacar esses ícones ali no Instagram. Eu tirei, cara. O dono da empresa falou, porque tirou a cor da marca, não sei o que, tá sem, entendeu? Pode rasgar o contrato com esse cara aí, que não tá funcionando. Então, eu acho que assim, hoje é muito difícil ainda tirar essa institucionalização de conteúdo de certas empresas. Então, tipo, o dono quer a cor da marca, quer as curvas da marca e tal. E eu vejo que a gente tá caminhando para um outro caminho. É um rumo diferente, um rumo diferente, tá? E não que isso vá tirar a questão de lembrança de marca, né? Mas a marca ela tem muito mais a ver com cultura e comportamento do que propriamente com cores, elementos visuais, entendeu? Sim. Eu tô tendo um olhar mais para esse lado, claro, em termos de cultura de marca, tá? Então a institucionalização é algo que precisa ser quebrado para as empresas conseguirem de fato conversar mais com os consumidores. E ter um olhar mais para dados também, né? Não adianta você se apegar, enfim, a determinadas condições, digamos assim, e você acaba esquecendo do ponto-chave, que na verdade é o dado. O dado é que ele te orienta, né? Ele que vai fazer você ter, muitas das vezes, sucesso dentro daquilo que você quer publicar para alcançar o teu público, por exemplo. Né? Exatamente. E ainda dentro disso que você começou, de erros de planejamento, a gente falou ali da quantidade, né, de posts. Tipo, aquela pesquisa no e-book, ela mostra questões de horários e questões de quantidade de conteúdo. Eu acho que as empresas erram muito nessa questão da quantidade de conteúdo. Então, por exemplo, de 3 a 5... Volume de conteúdo. Que, não, vamos postar tudo que está acontecendo de uma forma assim, tipo, super aleatória, né? As coisas precisam ser mais pensadas. Cadenciadas, exatamente. Então, não, eu quero que poste todo dia, né? Posta lá, é dia do índio, é dia do... Né? Eu quero que poste todo dia, não. Então, o que pesa mais, né? Você postar, ter a frequência, ok? Mas o valor desse conteúdo, né? O tempo que foi gasto para produzir esse conteúdo, a entrega de valor, a moeda social desse conteúdo. Então eu vejo assim que errar na quantidade de conteúdo no planejamento é algo que... Legal. E aí entrando um pouco mais nessa questão de, enfim, de interpretação de dados, né, e tudo mais, e até eu acho que você trouxe esse ponto que eu acho muito, muito interessante, porque muitas vezes a pessoa vai lá e faz uma criação com um volume extenso e os próprios dados, eles trazem de que não surtiu efeito, não trouxe o resultado esperado, né? Como que você entende isso como uma porta, por exemplo, para poder, sei lá, trazer alternativas que as pessoas possam dizer, não, realmente faz sentido o que o Diego está falando, enfim... você consegue... acho que dentro do próprio e-book você traz alguns pontos em relação a isso, né? Enfim, de fazer essas interpretações e tudo mais, está muito próximo disso, né? Para ter bons resultados. O que você pode abordar para a gente aí em relação a isso? Cara, como eu falei aqui de volume de conteúdo, né? É só você fazer um teste, tipo, vale mais a pena eu publicar post estático, muito institucional demais, ou eu ter um tempo a mais para a equipe que produz conteúdo para eles entregarem algo realmente de valor, né? E planejamento de conteúdo é algo que você tem que... uma visão de futuro, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui, outubro, eu já vou produzir conteúdo para janeiro, até janeiro, entendeu? Então a gente já tem uma organização em termos de pauta de conteúdo. Colocar mais tempo e força na qualidade do conteúdo do que propriamente na frequência, né? Se você atingir aquela frequência que está no consenso global de marketing, que está no e-book, você já entrega aquilo que o algoritmo está esperando. Né? E com um sinal social muito maior, pela questão da qualidade do conteúdo que você entregou. Então, eu acho que as pessoas têm que sair dessa paranoia de
toda hora tem que postar, toda hora tem que estar lá. É uma pressão mesmo, eu sinto isso como uma pressão, né? E aí, essa pressão, ela acaba meio que matando a originalidade, né? A originalidade, exatamente, e a entrega também do algoritmo. Então, por exemplo, se você publica um vídeo de manhã, tipo, o algoritmo vai forçar aquele vídeo para ele ser entregue. Aí, meio-dia você posta outro. Sim. Aí, tipo, pô, qual que você quer, né? Um sobressai. Exatamente. Uma loucura. Sobressai essa questão, né? Então, será que precisa 3 Reels por dia? Postar todos os dias, né? Claro, a frequência ela tem que existir. Veja o melhor horário estratégico, né? Que está dentro da tua conta. Ou siga lá o meu e-book com os melhores horários, né? E existe ali uma presença digital. Os stories, acho que é legal para você estar se engajando com quem já te segue. E toca a ficha, meu amigo. Legal. Um outro ponto que eu queria que você abordasse é sobre a tendência de conteúdo. A gente falou sobre formato, enfim, tudo mais. Eu queria entender um pouco mais sobre a tendência de conteúdo, né? Que o algoritmo, talvez, né, no meu entendimento, ele esteja começando a favorecer, né? Então, sei lá, vídeos mais educativos, produtores UGC também, né? Os conteúdos com IA generativa. Você acha que tem algum favorecimento desse tipo de conteúdo, assim, pela meta? Com certeza, os conteúdos autênticos. Que é a vida como ela é, entendeu? Sim. A gente volta no tema da autenticidade. Exatamente, é isso, cara. Entendeu? É isso que vai acontecer. Tá nos artigos da Meta. Pro próximo ano vai ter aí uma revolução, uma guerra. IA versus humanos. Eu não tenho dúvida. Então, as pessoas estão cada tem vez... sinais, né, disso. Sinais, exatamente. Então, por exemplo, eu vi uma empresa que ela trabalha com parte de montanhismo. Cara, eles fazem stories, os caras subindo a montanha, colocando tênis, vestindo a camisa com a marca deles. Então, vive aquilo. Sim. Né? E o principal também, assim, para produtores de conteúdo é a questão de comunidade. Formar comunidade. A força da comunidade é um negócio absurdo. Né? Então, não adianta você ter lá uma audiência e você não interagir, não formar comunidade, realmente não ter os fãs ali, né? Que caminham com a sua marca. Então, comunidade, conteúdo genuíno, autenticidade, entendeu? A vida como ela é. Isso são os conteúdos, os formatos, as estratégias que vão mais performar em 2026, entendeu? E se a gente for parar para analisar assim um pouco mais profundamente, acho que o conceito de rede social é formar comunidade também, né? Exatamente. Porque lá atrás, nos primórdios, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Orkut da vida, era forrado de comunidades. É claro que muitas dasquelas era uma loucura, né? Enfim, mas eu lembro que tinha muito dessa questão, né? E depois a gente, enfim, tem essa transformação absurda, né? Uma rede social muito mais voltada para, né, para uma alavancagem social, enfim, econômica e tudo mais. Então, acho que pensar dentro de uma construção de comunidade, acho que é um caminho muito, muito interessante mesmo. Exatamente. E quando a gente fala de comunidade, cara, não é só ter aquela comunidade ali como na época do Orkut. Não, existe essa transformação, né? Sabe quando você levanta uma bandeira, Sim. Entendeu? Quando você levanta uma bandeira, você gera, de certa forma, um constrangimento em algumas pessoas, mas você atrai outras pessoas. Sim, porque aí, sempre vai ter o lado A e o lado B. O lado A e o lado B. Então, você não se apega em relação a isso, né? E você forma a tua comunidade. Então, já viu aquela brincadeira? O abacaxi já vai fechar apoio. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Sim. E quando você consegue formar comunidade, de fato, isso é o maior sinal social que você pode ter. Sim. Então, você não tem apenas seguidores no teu Instagram. Você, de fato, tem pessoas que gostam de você, que vestem a tua camisa, que vestem a tua marca, entendeu? Que vai de acordo com os teus princípios, que se você fizer um evento e chamar todo mundo vai. Então, você acaba tendo voz. Sim. Então, as pessoas, os produtores que vão ter destaque, né, nessa questão de conteúdo para 2026 são essas pessoas que têm comunidade, que geram autenticidade, que são originais, que vivem a vida como ela é. Legal. Enfim, olhando para o futuro, além da autenticidade, você vê mais alguma coisa interessante vindo por aí? Ou você ficaria no campo da autenticidade?
Eu não tenho dados para falar sobre isso. Tá? Tipo, depois de 2026, o que vai acontecer? Né? Eu tenho índices, né? Artigos científicos publicados, né? Em sites e pesquisas que 2026 vai ser esse caminho. Vai ser o ano da autenticidade. O ano da autenticidade na produção de conteúdo. Da inteligência artificial. Da IA. Da IA, não tenha dúvida disso. Sim. E isso vai ser algo que, né, depois, quando chegar lá em junho, julho, mais ou menos, vocês vão voltar aqui para comentar, porra, o Negão tinha razão. E assim, Diegão, como você enxerga o futuro da plataforma, assim, especialmente em termos de oportunidades, né? Você comentou já que já está muito mais difícil, né? Mas ainda dá para crescer no digital? Com certeza, cara. Com certeza, né? Cara, se você for parar para pensar, tipo, Diego, fiz um Reels e apenas 500 pessoas visualizaram. Tá, são 500 pessoas, cara. 500 pessoas... É o quê? 10 salas de aula cheia. Entendeu? Fiz uma live, tinha apenas, sei lá, 100 pessoas. 100 pessoas, um auditório cheio, cara. Então, eu acho que assim, essa questão, cara, tem oportunidade? Tem. Eu acho que as pessoas precisam se blindar em relação à comparação, entendeu? Tipo, não se comparar com outras pessoas que já são grandes, porra, já fizeram uma história, estão há 10, 20 anos no digital, entendeu? Ter paciência, né? Constância. Ter paciência, constância, frequência, né? Acho que isso é importante, a gente falou de frequência já, mas... E encarar, cara, assim as dificuldades, né? Que surgem, julgamentos, enfim, sobre o trabalho que você está construindo. Então, cara, eu vejo assim que o digital ele tá indo mais para um lado de psicológico, entendeu? De você manter, de você entender quem você é e aonde você quer chegar, do que propriamente assim, tipo... Eu acho que as pessoas precisam entender isso de uma melhor forma, assim, entender quem elas são e a quem elas querem atingir em termos de propósito. Mas tem espaço sim, cara. Que bom, cara. Isso se você analisar, eu fiz uma analogia, né? Tipo, minha live deu 50 é um auditório cheio, entendeu? E esperar e ter constância, né? Para que as coisas aconteçam. Acho que fica muito nessa questão mesmo. As pessoas, elas se comparam, né? Mas elas têm que entender mais a sua realidade, né? Você começa pequeno, todo mundo começa pequeno, né? E depois você vai, enfim, trilhando um caminho para chegar no médio, no grande, no extraordinário, enfim. Exatamente. Esse é o caminho. Exatamente. E assim, pra gente fechar, né? Uma dica prática, assim, se alguém te perguntasse, Diego, o que eu faço para crescer no Instagram em 2026? Voltando ao tema, né? Sem perder a autenticidade, enfim. O que você diria? Cara, eu vou falar o seguinte. Primeiro, entender o que é mais importante para você dentro do Instagram. Tipo, eu quero seguidores, engajamento, eu quero vender. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro, né? Todo mundo quer. Mas assim, tipo, em metas, né? Metas smarts. Entender o que você quer no Instagram. Segundo ponto, entender o que as empresas querem. Eu acho que esse é o principal fato que vai fazer grandes produtores de conteúdo se destacar. O que é entender o que as empresas querem? As empresas, elas não querem só publicidade. Quando elas contratam um influencer, elas querem aumentar o ROI, entendeu? Elas querem diminuir o CAC, custo de aquisição de cliente. É isso que elas querem. Então, o produtor que entender isso, métricas, entender que o resultado do trabalho dela, desse influencer, impacta diretamente nos resultados de quem está contratando, entender esse jogo, eu acho que vai gerar parcerias mais duradouras. Porque eu vejo assim que a gente tem a métrica da vaidade, né? Tipo, tem 1 milhão de seguidores, então eu sou pica, vocês que me paguem para fazer publi para vocês e beleza, e tchau, dá minha grana aqui, tchau. Não. Então, acho que esse entendimento de que quando você é contratado, espera-se um resultado além da publicidade. A não ser que realmente seja algo acordado entre as partes. Tipo, não, eu só quero fortalecer a minha marca. Mas, e principalmente, assim, as métricas de cada produtor. Tipo, cara, eu tenho 1 milhão de seguidores, meu engajamento é 40%, 60%, 30%. Qual que é a porcentagem real desses seguidores, entendeu? É isso que importa para as empresas, né? Para quem está contratando.
Então eu vejo que quem for para o Instagram, quem já está no game, entendeu? Entender essas questões de uma melhor forma é algo que vai diferenciar grandemente no mercado, com certeza. Maravilha, Diegão. Papo maravilhoso. 10 de 10. 10 de 10. Acho que deu pra gente entender um pouco, né? Desmistificar muita coisa, entender o algoritmo, enfim, comportamentos, tendências. Isso é legal demais. Pessoal, o e-book completo do Diegão tá na descrição do vídeo, né? Baixa aí porque vale demais essa leitura, né? É rápido, né? Nada que 30 minutinhos aí você consegue vencer esse e-book aí, né? É ou não é, Diego? Exatamente. Está disponível aí para todos vocês. Baixa o e-book. Esse é o primeiro episódio. Vai ter outros episódios. E mais materiais aí para vocês estarem acessando. Maravilha. Obrigado aí. Primeiro episódio mesmo. É o primeiro de muitos, né? Tamo junto. Valeu. Obrigadão, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.